O tema que eu escolhi para nós abordarmos hoje tem por título Até quando, Senhor? E antes de eu abordar esse tema, eu gostaria de pedir para os irmãos que vocês me acompanhassem em oração. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, louvado seja, Senhor, o seu santo nome. Estamos, Senhor, diante da sua poderosa presença para te honrar, para te engrandecer, para te adorar, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o seu Santo Espírito se faça presente nesse lugar, sobre cada um de nós para ouvir e sobre mim para falar. Que a sua palavra toque o nosso coração, conforte as nossas vidas e nos prepare para a tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. Até quando, Senhor? A bendita esperança adventista, o que faz de nós sermos adventistas, é a bendita esperança da volta de Jesus. E temos pregado isso por cerca de 150 anos, que Jesus breve virá. Esse tem sido um dos hinos mais bonitos que o Arautos do Rei tem gravado CD após CD. E é um dos hinos que eu mais gosto, porque cada versão que eles fazem parece que é mais impactante, mais bonita. E até a gente no quarteto está se planejando para, quem sabe em breve, estar cantando também um desses prefixos. Breve Jesus voltará. Isso conforta o coração das pessoas. Mas até quando nós vamos pregar que Jesus vai voltar? Até quando nós vamos aguardar que Ele volte? Até quando, Senhor? O que falta se cumprir? Você já parou para se perguntar por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? A Bíblia dá várias explicações para isso. O livro de Pedro, por exemplo, diz que é porque Deus é longânimo e compassivo. Passa para nós o slide, irmão, por favor. E uma das maiores justificativas que nós damos para a possível demora é porque nós ainda não pregamos o evangelho a todo mundo, certo? Não é isso que geralmente nós falamos? Não, Jesus ainda não voltou porque o evangelho não foi pregado a todo mundo. Por isso nós precisamos dar mais ofertas. Por isso nós precisamos colocar TVs Novo Tempo na cidade e rádios Novo Tempo. Precisamos distribuir folhetos. Esse tem sido o texto base, Mateus capítulo 24, versículo 14. O texto base para motivar a igreja, para motivar os irmãos a pregarem o evangelho. Então, nós nos acostumamos com a ideia de que Jesus ainda não voltou, porque nós ainda não completamos a missão de pregar o evangelho a todo mundo. Porém, quando nós estudamos um pouquinho de escatologia bíblica, nós percebemos que, na verdade, essa missão não será completada antes do derramamento do Espírito Santo em porção dobrada. Não quero que os irmãos confundam que eu esteja querendo dizer que nós não devemos pregar o evangelho. Mas eu quero que vocês foquem no detalhe do verso. Geralmente, façam esse teste com os irmãos que vocês conhecem. Geralmente, quando você pergunta para alguém por que Jesus ainda não voltou, geralmente as pessoas dizem o seguinte: é porque o evangelho deve ser pregado a todo mundo, então virá o fim. É assim que diz o verso? Eu vou falar o verso, eu vou falar como geralmente nós ouvimos, e você acompanha no verso lá na Bíblia, ou abra sua Bíblia e veja se é assim que está. Não, Jesus ainda não voltou porque o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Faltou alguma coisa? Vocês acompanharam lá em cima enquanto eu falava?
Eu vou pedir para vocês de novo, acompanhem o verso, ou na sua Bíblia, ou no texto, e eu vou falar como a gente geralmente ouve. É porque o evangelho precisa ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Faltou alguma coisa? Faltou a palavra testemunho. Exatamente. Faltou a palavra testemunho. E essa palavra testemunho, o escritor foi muito, vamos dizer assim, cuidadoso em escolher a palavra grega para testemunho. A palavra grega para testemunho aqui é a palavra martires ou martirou, que geralmente é traduzida também por martírio. Se vocês lerem um pouquinho para cima, no mesmo capítulo de Mateus 24, Deus vai dar uma lista de sinais para a volta de Jesus. E entre eles ele diz: vocês serão perseguidos e muitos de vocês serão mortos. Mas ainda não é o fim. A palavra grega que aparece para testemunho, e vocês podem conferir se alguém tiver um aplicativo de grego e hebraico, a palavra é martires, e significa que esse evangelho será pregado literalmente em testemunho. Se não for assim, ele ainda não é o evangelho do reino. Porque não é qualquer evangelho. E o evangelho do reino, não é assim que diz o texto? Será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O único jeito de nós cumprirmos essa missão é através do poder do Espírito Santo, porque por nós mesmos, o nosso testemunho, geralmente, é mais negativo do que positivo. Infelizmente. As palavras de Paulo: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, a maior parte de nós não pode dizer. Você teria coragem de dizer para as pessoas: ei amigo, seja meu imitador, faça o que eu faço, porque eu faço o que Cristo fazia? Você conseguiria dizer isso sendo sincero com você mesmo? Não, a gente geralmente repete as palavras: não, eu sou imperfeito, você não tem que olhar para mim, não olha para mim, olha para Cristo. Não é assim que a gente diz? Não, você não me toma por exemplo, eu sou pecador. Não me toma por exemplo, olha para Cristo. Porque daí a gente pode continuar vivendo a vida do jeito que a gente quer, né? Não precisa testemunhar, não precisa testemunhar, e ainda a gente acha que está pregando o evangelho, não é? A gente acha que está pregando o evangelho dessa forma. Só que Jesus disse que o seguinte: não adianta você passar 3 anos e meio ao meu lado e na hora da prova você dizer o seguinte: não, eu não conheço, eu não conheço Jesus, nunca andei com ele, nunca estive ao lado dele. Essa foi a situação de Pedro. Pode passar, irmão, por favor. O de cima. Pedro, tu me amas? Pode passar para o verso que está aparecendo ali, só mais um pouquinho. Aí, João 21, 18. Por favor, vocês podem abrir a Bíblia em João 21, 18? Vocês conhecem muito bem essa história. João 21, 18, ali em diante. Na verdade, desde o versículo 15, mas eu quero do 18 em diante. Porque a partir do versículo 15, vocês conhecem de cor e salteado. Jesus, pela terceira vez, nesses 40 dias, pela terceira vez ele aparece aos discípulos. E nessa terceira vez, ele decide conversar olho no olho de Pedro. E ele pergunta para Pedro quantas vezes se Pedro amava ele. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O que diz o verso? Na verdade, te digo que
quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver no versículo 19, pode passar, irmão, vamos ver se eu coloquei ali, o versículo 19. E disse isso significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Essa parte geralmente a gente também tira nos sermões, você vai perceber que a maior parte das pessoas não cita essa parte. É engraçado o tipo de evangelho que a gente gosta de pregar. O evangelho em que você só prega o evangelho falando. Você não precisa testemunhar, você não precisa morrer, você não precisa se sacrificar. É um evangelho muito legal, né? A gente tira essa parte da história, como se a conversa entre Jesus e Pedro fosse só até ali. Apacenta minhas ovelhas, e tá bom. Só que a conversa não acabou ali. Ele ainda disse o seguinte: Pedro, você vai ter que se sacrificar pelo evangelho. Não vai ser só abrir a boca e sair falando para as pessoas que eu vou voltar. Não é só isso. Você vai ter que ser fiel até a morte, se for necessário. E não só no caso de Pedro, não só se for necessário, mas Jesus profetizou que ele iria morrer. A partir desse texto, Pedro não tinha dúvida nenhuma de que ele seria martirizado. O versículo seguinte diz o seguinte, vamos lá, eu não sei se eu coloquei ali, vamos lá. Portanto, tá. Segura aí, não vai ser esse que eu vou ler agora, mas eu vou continuar lendo aqui com vocês na Bíblia. O versículo seguinte, o verso 20, diz o seguinte: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia havia se encostado também sobre o peito de Cristo, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Jesus profetizou para Pedro que ele teria que sacrificar a própria vida por amor ao evangelho. Aí Pedro olhou para João e olhou assim: Jesus, diz uma coisa, eu vou morrer, né? Mas e ele? O que diz o versículo seguinte, verso 21? João capítulo 21, verso 21. Desculpa, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. No nosso português atual, se for para ele viver até que eu venha, se for para que ele não prove da morte, isso é da sua conta? Quanto a você, o meu assunto, Pedro, é entre eu e você. Quanto a você, segue-me. Jesus profetizou para ele que ele iria morrer, e ele ficou preocupado com João. Tá, eu vou morrer, mas e ele? Jesus falou: mas se for para ele ficar até o final, o que vai mudar para você? Pedro, tira da sua cabeça as outras pessoas que estão sentadas do seu lado, Pedro. Foca no que eu mandei para você. Bom, Mateus 28, versículo 19, é o outro texto que nós geralmente usamos para dizer o que falta para Jesus voltar. Mateus 28, 19, vocês conhecem de cor e salteado, certo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa para nós, irmão. Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Esses são os textos que a gente fala para as pessoas pregarem. É isso que falta para Jesus voltar. Vamos pregar o Evangelho, irmãos. Ergam as suas cabeças, peguem a Bíblia, peguem seus folhetos, distribuam, compartilhem vídeos da pregação do Evangelho no WhatsApp. Se nós fizermos isso, Jesus vai voltar. É assim que a gente fala. Só que a gente esquece de uma outra coisa. Pode passar, irmão, por favor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que vos sejais revestidos de poder. Do que adianta você sair pregar se você não tem testemunho suficiente para pregar? Não confundam o que eu estou dizendo para você não pregar. Não confundam uma coisa com a outra. Eu estou dizendo o seguinte, meu amigo: que Jesus transformador é esse que você está querendo pregar? Ou que Jesus transformador é esse que eu estou querendo pregar? Se ele não está transformando a minha própria vida, se eu continuo nas velhas práticas e o meu testemunho corre totalmente contra tudo que a Bíblia diz, aí eu digo para as pessoas: foca em Jesus, olha para Jesus, não olha para mim. E dia após dia, os nossos testemunhos têm sido cada vez mais reprováveis do que exemplo. E o evangelho que nós temos pregado em testemunho tem sido outro evangelho, e não o evangelho do reino. O segredo para que nós possamos pregar o verdadeiro evangelho é: busque poder do alto. Sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir. Jesus disse para eles irem por todo mundo. É verdade ou mentira? É verdade. Mas ele mandou eles irem sem poder? Ele disse: calma. Primeiro, vocês têm que receber poder. Primeiro, o Espírito Santo. Pode passar, irmão, por favor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Vocês acham que Deus não está ansioso para voltar? Ele está ansioso para voltar. Mas será que nós estamos ansiosos por receber poder? Na verdade, a gente tem que se perguntar se a gente realmente quer que Ele venha na nossa geração. Nós devemos nos perguntar se estamos prontos para isso, se nós queremos isso de verdade, e se nós oramos por isso, porque geralmente as nossas orações têm sido para que a gente passe no vestibular, para que a gente ganhe uma promoção, para que os nossos negócios deem certo. Quanto ao poder do Espírito Santo, para suportar as provas, essas orações têm sido cada vez mais difíceis de se ouvir. Passe, irmão, por favor. Pode passar. Pode passar. Não sei porque que eu copiei 3 vezes. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Vocês conhecem bem isso, pode passar. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, o Espírito foi derramado. E nós brigando por cargo na igreja. E nós brigando por cargo no trabalho. E nós querendo disputar quem tirou a selfie mais bonita no Instagram. E nós não querendo ir na igreja porque o outro irmão que a gente não gosta vai estar lá também.
E ao mesmo tempo pregando o evangelho e dizendo para as pessoas o seguinte: não olhe para mim, porque eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. E seremos imperfeitos até que Jesus volte. Mas de que perfeição Deus está falando que a gente deve buscar para que nós possamos ser selados? As pessoas confundem dois versos bíblicos. Aquele que diz que nós seremos imperfeitos até que sejamos transformados, e aquele que diz que nós devemos ser perfeitos como Deus foi perfeito. Mas não é novidade para ninguém que Deus não vai transformar o caráter de ninguém quando Ele voltar. Ou alguém não sabia disso? Quando que a obra de transformação do caráter começa? E quando que ela termina? Ela começa agora. Todo mundo sabe quando começa. Mas quando ela termina? A obra de transformação do caráter vai terminar no último dia em que for selado o povo de Deus. Ninguém terá o caráter transformado após o selamento. Ninguém terá o seu caráter transformado após o selamento. O problema é que nós estamos esperando sair o decreto dominical para daí começarmos a nos humilhar diante de Deus. Sempre aguardando o último sinal, igual as 10 virgens. Sempre aguardando o último momento. Mesmo sábado após sábado ter sido pregado nesse púlpito aqui, nesse púlpito por longos e longos anos, que ninguém vai encontrar óleo depois do grito aí vem o noivo. Ninguém vai encontrar óleo mais. Nós só temos hoje. O seu último dia para buscar o Senhor é hoje. E se você tiver amanhã, então amanhã será o último dia. Não espere para depois. Hoje. A pregação do evangelho ela só é para hoje. Ela não funciona para amanhã. Não existe amanhã. Não existe. Ontem não existe, amanhã não existe, você só tem um dia, só existe um dia para ser salvo, e esse dia é hoje. Você só tem um dia para pregar o evangelho, e é hoje. E como diz na história de Desmond Doss, você só tem mais uma pessoa para salvar. E se você salvar essa pessoa? Então você só terá mais uma pessoa. E se você salvar mais uma, você só terá mais uma. Foque no hoje, porque você só tem hoje para se arrepender. Não existe amanhã. Só existe hoje. Quantos de nossos irmãos, alguns com 20 anos, morreram por causa de Covid? Vocês conhecem pessoas novas que morreram há poucos dias. E nós sempre aguardamos mais um dia. Pode passar, irmão. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Amém? Pode passar, irmão. Essa obra será semelhante à do dia de Pentecostes, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente. A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Se você acredita que é novo tempo que vai terminar a pregação do Evangelho, se você acredita que é a Rádio Novo Tempo que vai terminar a pregação do Evangelho, se você acredita que são os pastores, que são os outros obreiros que estão em outros países, além de só existir hoje, só existe você e mais ninguém. Quanto aos outros, mas e eles, Senhor? Jesus pega e olha para você e diz: que te importa quanto a eles? Quanto a tu, segue-me. Por que nós passamos a nossa responsabilidade para outros?
Por que nós aguardamos para o dia seguinte? Com desculpa de quê? Baseado em que texto bíblico? Nós não somos o povo da Bíblia? Baseado em que texto bíblico nós podemos afirmar que é os outros que vão fazer a obra que foi designada a você e a mim? Só existe uma pessoa e é você. Só existe um dia e é hoje. Pode passar. Essa é uma ilustração do que ocorreu quando Pedro fez a sua primeira apresentação, seu primeiro sermão. E ele conseguiu converter em um só dia, com as suas palavras. E se vocês lerem o sermão dele, no livro de Atos capítulo 2, eu fico imaginando como que aquelas pessoas se converteram com o sermão daquele. Porque ele acusou todo mundo de assassino. E eles se converteram. E a gente acha o seguinte: não, se você não colocar uma música animada na igreja, a gente não vai alcançar ninguém. Se você obrigar as pessoas a usarem roupa assim um pouco mais formal ou social, as pessoas vão achar que esse lugar é meio ultrapassado, meio... Não, tem que dar uma maneirada. Engraçado, era isso que Pedro pensava antes de receber o Espírito Santo. Quando ele recebeu, ele esqueceu de tudo. Ele chamou todo mundo de assassino. Falou: o seguinte, vocês mataram o Salvador. Vocês mataram o nosso Deus. Mas ele ressuscitou. E vai voltar. E se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer tudo. Está entendido? Ele está entendido. O que a gente faz agora? Se batize. Então vamos se batizar. 3.000 pessoas. Ué, mas não são cursos de oratória que vão fazer a gente salvar as pessoas? Passa, irmão, por favor. Como se não fosse suficiente, Pedro cumpriu aquilo que Jesus disse que aconteceria com a vida dele. E de acordo com os relatos históricos, pode passar mais um pouquinho? De acordo com os relatos históricos, esse livro é muito interessante. Ele conta a história da morte de muitos cristãos. Entre eles, ele conta ilustrativamente, não literalmente, mas de forma ilustrativa, como que foi a morte de Pedro. Diz o seguinte: de manhã cedo, quando vai atravessar a porta para sair de Roma, Pedro, é atingido por uma luz intensa que vem na sua direção. Quando a luz se aproxima, ele reconhece Jesus. Pedro cai de joelhos perante o Senhor, ergue-lhe os braços e pergunta em latim: Quo vades? Ou seja, para onde vais? Claro que ninguém sabe se a história realmente foi assim. Essa é uma história ilustrativa e fictícia, contando como que foi a morte de Pedro. Mas diz os registros históricos dos primeiros cristãos que Pedro foi aconselhado pelos cristãos de Jerusalém a fugir, porque possivelmente ele ia ser morto naquele dia. E Pedro decide fazer o quê? Vou fugir então, como muitas vezes ele fez. E Paulo também fez isso. Vocês se lembram de vários relatos de Paulo que ele fugiu. Só que esse dia não era para ter fugido. E na hora que ele estava saindo, de acordo com os relatos, Deus aparece para ele e fala: Pedro, para onde você está indo? É hoje, querido. É hoje. Chegou a sua hora. Nessa hora não tinha mais ninguém. Não tinha João, não tinha Paulo, não tinha Tiago, não tinha Judas, não tinha mais ninguém. Só tinha ele e Jesus. Passa para cima, irmão. A morte diz o seguinte: Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo lembrou-se do grande pecado que havera negado a Jesus na hora de seu julgamento. E seu único pensamento foi que ele era indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado. Pode passar? E tinha sido perdoado por Cristo. Como se pode ver,
pela alta missão a ele dada para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura da sua tristeza e arrependimento. Pode passar? Como último favor, rogou de seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Jesus tinha perdoado ele, mas ele nunca conseguiu se perdoar. Ele falava: o que eu fiz é imperdoável, e quanto mais pessoas eu salvo, nada disso vai conseguir compensar o que eu fiz contra Jesus. E na hora que chegou o momento de cumprir a sua parte em morrer pela pregação do Evangelho, ele falou: eu vou morrer para a honra e glória do meu Senhor, mas igual ele não, eu não mereço. Eu quero ser pregado de cabeça para baixo. Ele pregou o Evangelho em testemunho. E a morte de Pedro trouxe muitas pessoas para o caminho do Senhor. Pode passar, irmão? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24. Pode passar? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Passa. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Aí a gente diz o seguinte: não, isso daqui é só lá para o passado. Agora é só graça, agora é uma beleza. É só aguardar Jesus voltar, ninguém vai passar provação, acabou. Todo mundo que tinha que morrer já morreu. Nós pegamos só a cereja do bolo. Sobrou só a cereja para nós. Pode passar? Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. O livro Eventos Finais conta vários dos passos que vai acontecer nos últimos eventos. E esse texto está se referindo justamente ao que vai acontecer depois do decreto dominical, que é um decreto de morte. E esse não é para os mártires que já foram. Esse é para os que ainda faltam vir. Leia, pode passar, por favor. Vamos ler o texto. Assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrarem e adorarem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e louvado seja Deus porque todos nós estamos sendo chamados a pregar o Evangelho em testemunho. E se necessário for, com o próprio sangue. Pode passar? Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprarem ou venderem, ameaçando-os de punição e mesmo se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Isso daqui é para o passado ou para o futuro? Pode passar? Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Por que eu escolhi esse texto? Jesus não foi o único que clamou a Deus pelas pessoas que estavam punindo ele de morte. Vocês se lembram que Jesus orou a Deus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se vocês estudarem o martírio de Estevão, misturei tudo. O martírio de Estevão, vocês vão perceber que pouco antes de morrer, ele disse: Pai, não lhes impute esse mal. Nós estamos sendo motivados pela esquerda política brasileira a rejeitarmos os princípios cristãos em favor do amor. Tem que amar todo mundo. É para amar todo mundo.
Respeitar todo mundo, as suas decisões, mesmo que isso vá de encontro com a sua fé. É o que a esquerda está divulgando por aí. A direita está dizendo o seguinte: é para nós pegarmos em armas e, se possível for, matar. Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero que você se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Eu quero que você foque em Cristo. Fixe seus olhos no Mestre. Porque se for necessário você morrer, o que te importa o que vai acontecer com os outros? Quanto a tu, segue-me. Muito cuidado, irmãos, com os extremos. Foquem no que diz a Bíblia. É o nosso único caminho seguro. Pode passar? Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Passa. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vos tenho dito. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pode passar? Vi também tronos. Olha aqui. Apocalipse 20, versículo 4. Quinto selo. O quinto selo. Presta atenção o que diz aqui. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando do tempo do selamento. Os que serão decapitados no tempo da prova é futuro, tá? É futuro. Pode passar? Um evangelho que prega para você que você não precisa participar de mais nada, eu afirmo claramente, não é o evangelho de Cristo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A palavra testemunho aqui, adivinha qual que era a palavra grega? A mesma de antes. Pode passar? Clamaram em grande voz dizendo: até quando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pode passar? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Pode passar? A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Cada um de nós será provado individualmente. Pode passar. E aqui, nesse momento se encerra, completa, acaba todas as pessoas que deveriam ser mortas para salvar outros pelo seu testemunho, já morreram. E ninguém mais, a partir da primeira praga, a primeira taça, quando ela for virada e cair sobre a terra, vocês lembram qual que é a primeira praga? Quem que lembra? A primeira praga? As chagas que vão aparecer no corpo dos ímpios. Quando cair a primeira praga, os ímpios terão sido selados. Ninguém mais se salva. Acabou. Os santos continuam a santificar-se, e os ímpios na prática da impiedade.
Acabou. Não adianta mais santos morrerem, porque o seu sangue só serve para uma coisa: para ser semente. Se o sangue dos salvos não servir para semente, Deus não permite que nós morramos. Ninguém é morto em vão. Ninguém será morto em vão. Deus não vai permitir. E a partir do momento que cair a primeira taça, nunca mais nenhum santo morrerá. E a primeira taça é quando Deus começa a julgar os ímpios. Acabou. Pode passar? Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seriam como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Se Ele permitisse que alguém morresse nessa época, isso seria motivo de regozijo para Satanás. Isso está no livro Eventos Finais. Pode passar? Acabou? Oh, acabou, é verdade. Agora eu trouxe o livro para a gente continuar. Peraí. É que não deu tempo, eu terminei hoje, era às 8 e pouco da manhã, eu estava terminando ainda o PowerPoint. Da próxima vez eu vou trazer um PowerPoint daquele que passa assim direto, porque eu fiz tudo meio em cima da hora. Esse estudo já existia, tá? O estudo não foi feito em cima da hora. Eu transformei ele em PowerPoint. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido de um vaso para o outro. Então se cumprirão as palavras de Cristo: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mateus 24, 41. Os justos e os ímpios devem ser associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes e quem respeitam e amam os seus mandamentos. Solene coisa é morrer. Olha o que ela diz. Solene coisa é morrer. Só que muito mais solene é viver. Todo pensamento, palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não mudará o caráter. Fixa-os apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Quando o selo de Deus for colocado sobre nós, nenhuma transformação mais será possível. Acabou. Hoje, você que está assistindo, hoje, Jesus está purificando o santuário, no céu e no seu coração. Aceite a obra de transformação do Senhor na sua vida agora, nesse momento, porque talvez você não vai ter amanhã. E se você tiver, fixa seus olhos no Mestre. Hoje, queridos, eu não sei se essa vai ser a seu último sermão, ou se você terá outras ainda pela frente. Hoje é seu último dia para aceitar Jesus. E se for preciso entregar a sua vida, entregue a sua vida a Jesus. E se Ele não pedir a sua vida, se Ele não pedir o seu sangue, entregue seu coração. De qualquer forma, não se deixem levar por um evangelho que finja que não vai existir mais sofrimento. O sofrimento só vai acabar no dia em que nós fomos erguidos dessa terra. Aí então não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até que isso se cumpra, morte, pranto, dor, sofrimento, perda dos nossos queridos, infelizmente, é necessário que tudo isso aconteça. Se os primeiros cristãos não foram poupados disso, não pense que você vai ser poupado. Mas quando essas coisas acontecerem, levanta a sua cabeça, ergue os seus braços a Deus e diga: Senhor,
Louvado seja o seu nome. Eu entrego a minha vida por ti. Siga o exemplo dos amigos de Daniel. Se nós formos poupados por Deus, louvado seja Deus por isso. Mas se Ele quiser que nós morramos, nós nunca vamos nos prostrar contra outro que não seja o Salvador. Eu gostaria de cantar um hino com vocês. Vem, Santo Espírito. E que você possa entregar o coração a Jesus nesse momento. E que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Entrega a tua família ao Senhor, entrega o teu caminho, seus negócios ao Senhor. Confia nele. E o resto, Ele fará. Eu desejo que essa seja a sua oração todos os dias até que Ele venha. Que você clame ao Senhor pelo Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa. Se você pedir, Ele vai fazer uma limpeza dentro de você. Ele não vai deixar as coisas como eram. Tudo vai mudar. Se as coisas não mudarem, Ele ainda não entrou. Ele vai arrancar tudo. Vocês já viram como é que se arranca feijão com as mãos? Alguém já colheu feijão? Sabe como é que é, né, irmão? Como é que fica a terra quando se arranca? Vem com raiz e tudo. E a terra fica toda esbugalhada, né? É isso que vai acontecer com você. Quando o Espírito Santo começar a arrancar tudo que não deveria estar ali. Ele vai arrancar todas as ervas daninhas, uma por uma. E a terra vai ficar uma bagunça. Depois Ele vai começar a consertar tudo. Ele vai enxertar. E você vai ser feito uma nova criatura. Não espere para o selamento para isso começar a acontecer, porque daí vai ser tarde. Que você deseje por isso, que você busque por isso. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Sua presença, em oração, para pedir, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações. Nossa vida, Senhor, precisa de uma transformação hoje, e nós clamamos, Senhor, tira de nós tudo que não vem de Ti. Arranca, Senhor, nem que doa lá no íntimo de nosso coração. Tira todo o pecado, tudo que faça mal, tudo que desonra a Ti, tira de nós. Nos limpa, Senhor. Nos aproxima de Ti, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor tenha piedade de nós, porque somos pecadores, mas nós queremos ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Queremos refletir o caráter de Cristo. Pai querido, transforma a nossa vida. E usa-nos, Senhor, para a Tua obra, conforme for da Tua vontade. Usa-nos, Senhor, como testemunho. Que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho da vida de Cristo, refletida em nossas vidas. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Um feliz sábado a todos e que Deus os abençoe.